Tenha uma vida acima da média. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, 28 e 29. Deus não tem filhos favoritos. É preciso entender isso. Há uma vida sobrenatural à disposição de cada um de nós, mas nem todos acabam acessando-a. A passagem que lemos fala sobre algo sobrenatural que ocorreu na vida de Pedro. Certa madrugada, enquanto estavam no meio do mar, Jesus apareceu aos discípulos andando sobre as águas. Diz o texto que Pedro, vendo que era Jesus, foi tomado por uma fé totalmente diferente dos demais tripulantes do barco. Aprendo com Pedro que, para viver o sobrenatural, é preciso apenas duas coisas: reconhecer Jesus e querer estar junto dele. É possível afirmar isso, pois, quando temos intimidade com Deus, abrimos as portas para o impossível. Até o dia em que recebi Jesus, minha vida não tinha nada significante. Pelo contrário, era vazia e sem esperança. Eu não tinha um propósito e era movido por mentiras e péssimas circunstâncias em que minha vida se encontrava. Mas um convite mudou a minha história. Quando olho para mim, ainda vejo as limitações do passado, mas, quando olho para Jesus, vejo tudo o que Ele já fez em minha vida e o que posso fazer agora ao lado dele. O que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? Eu o convido a uma nova vida, que vai além dos sonhos que sua mente é capaz de alcançar. Uma transformação e mudança que somente Jesus pode proporcionar em sua história. A partir de hoje, seja ousado e cheio de fé como Pedro. Dê o passo em direção a uma vida de intimidade com Jesus e esteja pronto para viver grandes milagres. Palavra-chave de hoje: intimidade. Leitura bíblica, Salmo 34. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam. Pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem o que eu os ensinarei. A temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem,
eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos, por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. É incrível como a presença de Jesus na vida de Pedro faz diferença. Vamos analisar juntos. Quando Pedro ainda não conhecia Jesus e se chamava Simão, ele tentava pescar a noite toda e não conseguia. De manhã, quando ele conhece Jesus, Jesus fala para ele: suba no barco, jogue as redes. Para quem não tinha pescado nada, só porque ele estava com Jesus, ele estava pescando no mesmo lugar, com o mesmo barco, com as mesmas redes, com as mesmas pessoas. A única diferença era a presença de Jesus. E ele pesca muito peixe. Logo depois disso acontecer, Jesus está andando no mar sobre as águas e Pedro pede para ele: se for tu, que eu vá com o Senhor, permita que eu vá. E ele anda sobre as águas junto com Jesus. Interessante, não é? Quando Jesus está na beira do mar, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro responde para ele: sim, mestre, eu te amo. E ele pede 3 vezes. Ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama. E Pedro diz 3 vezes: eu te amo. Quando Pedro não está mais com Jesus, Pedro nega Jesus. Você está vendo a diferença de uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus? Meu amigo, minha amiga, você pode escolher, assim como Pedro pôde escolher, uma vida extraordinária na presença de Jesus ou uma vida de miséria, de negação com a falta de Jesus. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.